Em um pequeno apartamento, um homem separava seus pertences friamente em 2 montes. De repente, declarou que não poderia construir um império ao lado de uma mulher sem ambição. O que ele não sabia é que aquela esposa simples escondia um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Quando a verdade veio à tona, ele percebeu que havia cometido o maior erro da sua história. Antes de ouvir esse relato impressionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. No pequeno apartamento que dividiam, onde as paredes guardavam ecos de promessas e risadas que agora pareciam distantes, Arthur movia-se com uma frieza calculada. Seus gestos eram precisos, quase cirúrgicos, enquanto separava os objetos que um dia haviam sido a base de um lar. Não havia hesitação em seus olhos, apenas a determinação gélida de quem via o futuro com uma clareza impiedosa. De um lado da sala, empilhavam-se os símbolos de sua ascensão iminente. Livros encadernados em couro, peças de arte moderna de traços abstratos, um tablet de última geração e eletrodomésticos sofisticados ainda com o brilho do novo. Do outro, num contraste doloroso, jaziam os pertences de Sofia. Uma colcha gasta, feita à mão pela avó, com fios desbotados que contavam histórias silenciosas. Uma xícara de cerâmica lascada, com a pintura de um passarinho que ela sempre amou. Alguns livros de bolso, com as páginas marcadas de tanto serem lidas. E pequenos objetos sentimentais, cada um carregado de memórias que ele parecia ter apagado. Aquela divisão não era apenas de bens materiais. Era o retrato cruel de um casamento, a ambição voraz dele contra a simplicidade despretensiosa dela. Sofia observava a cena do batente da porta da cozinha, imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio de sua própria existência. O coração batia em um ritmo descompassado, um tambor surdo de apreensão. Ela já sentia o golpe antes mesmo que as palavras fossem proferidas. Arthur virou-se para ela, o rosto sem uma ruga de emoção, a voz tão plana quanto a superfície de uma mesa de vidro. "Preciso ser prático, Sofia", ele começou, e cada sílaba parecia cortada com uma navalha. "Minha vida está prestes a alcançar um novo patamar. Esta vida modesta, você sabe. Ela me atrasa." Ele gesticulou vagamente para o apartamento, para os objetos dela, para a própria Sofia. "Não posso construir o império que almejo ao lado de alguém que se contenta com nada." As palavras caíram sobre ela como pedras. Sofia, que havia trabalhado em 2 empregos, abrindo mão de seus próprios sonhos para sustentá-lo nos primeiros anos da faculdade, ouviu cada frase como uma condenação. Ele não disse que o amor havia morrido, que o sentimento se esvaíra. Não, ele disse que ela não era suficiente, que ela era um fardo. O veneno da rejeição começou a se espalhar por suas veias. Ela buscou nos olhos dele um resquício de compaixão, de hesitação, de qualquer coisa que pudesse amenizar a dor. Mas encontrou apenas um vazio frio, um abismo de indiferença. Naquele instante, Sofia compreendeu que nunca fora vista como companheira, como igual, mas sim como um obstáculo a ser removido. Ele a abandonava porque a via como pobre, sem ambição, sem valor. Uma pontada de ironia amarga atravessou seu peito. Pobre, sem valor. Mal sabia Arthur que por trás daquela aparência discreta, da colcha gasta e da xícara lascada, Sofia guardava um segredo. Um legado que ela havia se esforçado tanto para esconder, para fugir. Um segredo capaz de mudar não apenas a vida dele, mas o destino de muitos. Mas essa era uma revelação para outro tempo, outro lugar. Por ora, restava apenas a dor lancinante do abandono e a semente de uma força adormecida que começava a despertar. Arthur saiu do apartamento sem olhar para trás, a porta fechando-se com um clique seco que ecoou no silêncio ensurdecedor. Sofia permaneceu ali no mesmo lugar, sentindo o peso da ausência dele como um fardo físico. As lágrimas que ela havia segurado com uma dignidade quase sobre-humana finalmente começaram a escorrer, quentes e amargas, pelo seu rosto. Não era apenas a perda de um amor, mas a destruição de uma crença. Ela havia acreditado na pureza daquele sentimento, na simplicidade de uma vida construída a 2, longe das sombras de seu passado. Por anos, Sofia havia fugido. Fugira do nome, da fortuna, da responsabilidade que vinha com o sobrenome Vache.
Era a herdeira de um império que se estendia por transportes, tecnologia e propriedades. Um conglomerado que valia bilhões e que seu avô, o temido patriarca, havia erguido com mãos de ferro. Ela havia renegado tudo isso, buscando uma vida comum. Um amor que a visse por quem ela era e não pelo que possuía. Queria ser amada por Sofia, a mulher que gostava de livros de bolso e colchas feitas à mão. Não por Sofia Vash, a herdeira. A ironia era cruel. O homem que ela escolhera, que ela sustentara e amara com toda a sua alma, a havia descartado justamente por aquilo que ela fingia ser, uma mulher sem posses, sem ambição. A ilusão de um amor verdadeiro, livre de interesses, desmoronou-se em 1000 pedaços. Arthur não a via como um ser humano, mas como uma peça em seu tabuleiro de xadrez social. Uma peça que ele considerava inútil. Mas o abandono, por mais doloroso que fosse, não a quebrou. Em vez disso, acendeu uma chama fria e implacável em seu interior. A dor se transformou em raiva, a raiva em determinação. Aquele homem havia subestimado não apenas sua capacidade de amar, mas sua verdadeira essência. Ele havia despertado a leoa adormecida. Com um suspiro profundo, Sofia enxugou as lágrimas. Não havia mais tempo para lamentações. Era hora de voltar para casa, para o lugar de onde havia fugido, para o mundo que ela havia renegado. Era hora de reivindicar seu lugar, não por vingança, mas por si mesma. A mulher simples que Arthur abandonara estava prestes a se transformar. Ela pegou a xícara lascada, o único objeto que realmente importava naquele momento, e a guardou com cuidado. O caminho de volta à antiga mansão da família, um palacete imponente que ela não visitava há quase uma década, parecia longo e incerto, mas a decisão estava tomada. O jogo havia mudado. A mansão dos Vash erguia-se imponente, uma fortaleza de pedra e história, cercada por jardins meticulosamente cuidados que pareciam alheios ao tempo. Sofia parou diante dos portões de ferro forjado, sentindo o peso de anos de ausência e a magnitude da decisão que a trouxera de volta. Cada tijolo daquela construção parecia sussurrar lembranças de uma infância solitária, marcada pela rigidez e pelas expectativas de um legado que ela sempre quis evitar. O patriarca, seu avô Elias Vash, era um homem de poucas palavras e olhar penetrante, capaz de desvendar almas com uma única varredura. Ele a recebeu em seu escritório, um ambiente austero forrado de livros e obras de arte clássicas, onde o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Elias, com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e o terno de corte impecável, não demonstrou surpresa ao vê-la. Apenas um leve erguer de sobrancelhas, um sinal de que ele sempre soubera que ela voltaria. Então, a ovelha desgarrada retorna ao rebanho. Elias disse, a voz grave e sem emoção, mas com um tom que sugeria uma curiosidade velada. O que há traz de volta, Sofia? A vida simples não era tão gratificante quanto você imaginava. Sofia respirou fundo, sentindo o cheiro de couro e charuto que impregnava o ambiente. Não vim pedir perdão, avô. Vim reivindicar o que é meu por direito. A ousadia de suas palavras surpreendeu até a ela mesma. A mulher que havia fugido, que se encolhia diante da autoridade dele, agora falava com uma firmeza que nunca antes possuíra. Elias a encarou por um longo momento, seus olhos avaliando-a com uma intensidade que a faria tremer em outros tempos. Um sorriso quase imperceptível brincou em seus lábios. Interessante. E o que a faz pensar que merece um lugar aqui, depois de tantos anos de desprezo por tudo o que construí? O abandono me ensinou o valor do poder, avô. Sofia respondeu, a voz mais forte agora. E a necessidade de proteger o que é nosso. Eu sou uma Vash, e estou pronta para provar isso. O patriarca inclinou a cabeça, um gesto raro de consideração. Muito bem. Sua ousadia me intriga, mas não pense que será fácil. Aqui o sangue não garante privilégios, apenas a oportunidade de lutar por eles. Você começará de baixo. Como auxiliar pessoal, enfrentará o ritmo feroz dos negócios, reuniões intermináveis e diretores que a verão como uma intrusa, uma diletante que voltou para brincar de empresária. Se falhar, não haverá segunda chance. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não recuou. Era exatamente o que ela precisava. Um desafio. Uma chance de provar não apenas para Arthur, mas para si mesma, que ela era mais do que a mulher que ele havia descartado.
Aceito as condições, ela disse, o olhar fixo no dele. O jogo havia começado e Sofia estava pronta para jogar. As primeiras semanas na corporação Vache foram um verdadeiro batismo de fogo. Sofia, acostumada à rotina tranquila de seus empregos modestos, foi jogada em um turbilhão de informações, prazos apertados e uma hierarquia implacável. Seu cargo de auxiliar pessoal a colocava na linha de frente, lidando com a burocracia diária, organizando agendas e participando de reuniões onde era, na maioria das vezes, ignorada ou tratada com condescendência. Os diretores, homens e mulheres de semblantes sérios e olhares calculistas, a encaravam como uma intrusa, uma novata sem experiência que só estava ali por ser a neta do chefe. Murmúrios sobre sua ausência prolongada e sua vida alternativa circulavam pelos corredores, chegando aos seus ouvidos como farpas. Ela era a princesa que voltou para brincar, a herdeira que não aguentou a vida real. Cada olhar de desdém, cada comentário velado era um lembrete constante de sua posição vulnerável. As horas de trabalho se estendiam noite adentro. Relatórios complexos sobre logística de transportes, projeções financeiras de projetos de tecnologia e análises de mercado de propriedades se acumulavam em sua mesa. Ela passava noites em claro, debruçada sobre documentos, tentando decifrar a linguagem corporativa e absorver o máximo de conhecimento possível. O cansaço era excruciante, a pressão avassaladora. Houve momentos em que a vontade de desistir era quase insuportável, quando a exaustão ameaçava quebrar sua determinação. Mas cada vez que a fragilidade ameaçava dominá-la, a lembrança do olhar frio de Arthur, de suas palavras cortantes, reacendia a chama em seu peito. Ele a havia abandonado por considerá-la fraca, sem valor. Ele havia dito que ela não era suficiente. Aquela memória era seu combustível, a força motriz que a impedia de ceder. Ela não queria apenas provar seu valor para o avô ou para os diretores céticos. Queria mostrar que o homem que a descartara havia cometido o maior erro de sua vida. Sofia começou a observar. Observava a forma como os diretores negociavam, como seu avô tomava decisões, como o mercado reagia às notícias. Ela notou padrões, identificou falhas e, silenciosamente, começou a formular suas próprias estratégias. Aos poucos, a fragilidade inicial deu lugar a uma astúcia latente. Ela começou a fazer perguntas pertinentes nas reuniões, a apontar detalhes em relatórios que outros haviam ignorado. Aos poucos, a imagem da princesa começou a se desfazer, revelando uma mente afiada e uma determinação inabalável. O caminho era árduo, mas Sofia estava apenas começando a mostrar do que era capaz. A transformação de Sofia não foi um evento súbito, mas um processo gradual, quase imperceptível para aqueles que não a observavam de perto. As noites em claro e os dias exaustivos começaram a render frutos. Ela descobriu que possuía um talento natural para entender números, uma capacidade inata de decifrar relatórios financeiros complexos e identificar oportunidades onde outros viam apenas riscos. Sua mente, antes focada na simplicidade da vida, agora se adaptava com surpreendente rapidez à complexidade do mundo corporativo. Nas reuniões, Sofia deixou de ser a ouvinte silenciosa. Começou a intervir com perguntas incisivas, a propor soluções inovadoras para problemas antigos e a apresentar análises que demonstravam uma compreensão profunda dos negócios. Inicialmente, os diretores a olhavam com surpresa, depois com uma ponta de irritação e, finalmente, com um respeito relutante. Ela não apenas absorvia informações, ela as processava e as transformava em estratégias eficazes. Um dos primeiros grandes testes veio com a renegociação de um contrato de transporte de longa data, que estava prestes a expirar e que a concorrência cobiçava. Os termos propostos pela outra parte eram desfavoráveis, e a equipe de negociação estava em um impasse. Sofia, que havia estudado o histórico do contrato e as projeções de mercado, apresentou uma abordagem completamente nova, identificando cláusulas que poderiam ser usadas como alavanca e propondo um modelo de parceria que beneficiaria ambas as partes a longo prazo. Sua proposta foi inicialmente recebida com ceticismo, mas a lógica irrefutável e os números que a sustentavam convenceram o conselho.
A negociação foi um sucesso, e a corporação Vashi não apenas manteve o contrato, mas o melhorou significativamente. O patriarca Elias observava tudo com sua habitual discrição. Ele não elogiava abertamente, mas seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora brilhavam com um reconhecimento silencioso. Ele via em Sofia não apenas a neta que havia retornado, mas o reflexo de sua própria mente calculista, a mesma astúcia e determinação que o haviam levado a construir seu império. Aos poucos, ele começou a delegar a ela tarefas de maior responsabilidade, a incluí-la em discussões estratégicas e a testar seus limites de maneiras que nunca havia feito com nenhum outro membro da família. Sofia, por sua vez, sentia a força crescer dentro de si. A rejeição de Arthur, que antes a consumia, agora era uma memória distante, um catalisador para sua ascensão. Ela não estava mais buscando provar algo a ele, mas a si mesma. A mulher que havia sido descartada como nada estava se tornando a peça mais valiosa do tabuleiro, e o auge de sua transformação estava prestes a ser revelado ao mundo. Enquanto Sofia se consolidava na corporação Vashi, Arthur vivia o que ele acreditava ser o ápice de sua vida. A gala de lançamento de sua nova empresa, a Ascension, foi um evento grandioso, com a presença de investidores influentes, celebridades e a nata da sociedade. Ele desfilava entre os convidados com um sorriso confiante, brindando ao sucesso e à fortuna que, segundo ele, havia conquistado por mérito próprio. Sua nova noiva, uma socialite de família tradicional e fortuna considerável, estava sempre ao seu lado, um troféu reluzente que confirmava sua ascensão social. No entanto, por trás da fachada de sucesso, Arthur sentia uma pontada de inquietação. O império que ele sonhava construir exigia mais do que apenas ambição. Exigia capital, conexões e uma base sólida que ele ainda não possuía por completo. A fortuna de sua noiva era substancial, mas não o suficiente para os voos estratosféricos que ele imaginava. Ele precisava de um atalho, uma jogada ousada, que o catapultasse para o topo de forma definitiva. Foi nesse momento de vulnerabilidade e ganância que ele foi abordado por um grupo de empresários sombrios, concorrentes diretos da corporação Vashi. Eles lhe ofereceram uma proposta irrecusável, informações privilegiadas e apoio financeiro em troca de sua colaboração para desestabilizar o império de Elias Vashi. A ideia era sabotar projetos-chave, desviar clientes e criar um caos que forçaria a corporação a uma posição de fraqueza, abrindo caminho para que eles assumissem o controle de setores estratégicos. Arthur hesitou por um breve momento. A corporação Vashi era um gigante, e mexer com ela era um risco imenso. Mas a promessa de poder e riqueza incalculáveis nublou seu julgamento. Ele se convenceu de que era uma jogada de mestre, uma forma de acelerar sua própria ascensão e que ninguém jamais descobriria sua participação. A vingança contra Sofia, a mulher que ele havia descartado e que agora, em sua mente, representava o passado modesto que ele queria apagar, também era um fator motivador. Ele imaginava o choque dela, ao ver o império de sua família desmoronar. Assim, Arthur, movido pela ambição desmedida e pela cegueira de seu ego, associou-se secretamente aos concorrentes. Ele forneceu informações confidenciais sobre a estrutura interna da corporação Vashi, seus pontos fracos e seus planos futuros. Acreditava que estava tecendo uma teia de sucesso, sem perceber que, na verdade, estava cavando sua própria cova. O destino, no entanto, tinha outros planos para ele, e a mulher que ele subestimou estava prestes a se tornar sua maior adversária. Os primeiros sinais da sabotagem começaram a surgir de forma sutil, quase imperceptível. Projetos importantes sofreram atrasos inexplicáveis. Propostas comerciais vazaram para a concorrência e alguns clientes de longa data começaram a demonstrar insatisfação com os serviços da corporação Vashi. No início, a equipe atribuiu os problemas a falhas internas, a erros de comunicação ou a uma simples má fase. Mas Sofia, com sua mente analítica e sua crescente familiaridade com a dinâmica da empresa, sentiu que algo estava errado. Ela notou padrões. Os vazamentos sempre ocorriam em projetos específicos, aqueles que ela sabia serem cruciais para a expansão da corporação. As falhas de logística
pareciam ser orquestradas, atingindo pontos nevrálgicos da cadeia de suprimentos. E a insatisfação dos clientes, embora justificada, parecia ser alimentada por informações distorcidas que circulavam no mercado. Havia uma mão invisível, uma força externa trabalhando para desestabilizar o Império Vashi. Sofia começou a investigar por conta própria, dedicando horas extras a analisar dados, cruzar informações e conversar com funcionários de diferentes setores. Ela se aprofundou nos sistemas de segurança da informação, nos registros de acesso a documentos confidenciais e nos históricos de comunicação. A cada nova descoberta, a teia de intriga se tornava mais complexa, mas também mais clara. Seu avô Elias percebeu a inquietação de Sofia. Ele a chamou ao seu escritório, o mesmo onde ela havia declarado sua intenção de lutar por seu lugar. "Você parece preocupada, Sofia", ele disse, seus olhos fixos nela. "Há algo que eu deva saber?" Sofia hesitou por um momento, ponderando se deveria compartilhar suas suspeitas ainda incipientes. Mas a confiança que ela havia conquistado com Elias e a urgência da situação a impulsionaram. "Avô, acredito que estamos sendo sabotados. Não são falhas isoladas. Há um padrão, uma coordenação por trás dos problemas que estamos enfrentando." Elias a ouviu atentamente, sem interromper, seus olhos se estreitando a cada detalhe que ela apresentava. Quando Sofia terminou, um silêncio pesado pairou no ar. "Você tem provas?" Ele perguntou a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. "Ainda não provas concretas, avô, mas indícios fortes", ela respondeu. "Estou rastreando a origem dos vazamentos e das falhas. Acredito que a ameaça vem de dentro, ou de alguém com acesso privilegiado às nossas operações." Um brilho perigoso surgiu nos olhos de Elias. "Continue investigando, Sofia, mas seja discreta. Se suas suspeitas estiverem corretas, estamos lidando com algo muito sério. E quem quer que esteja por trás disso, pagará caro." A determinação em sua voz era inconfundível. Sofia sabia que estava em uma corrida contra o tempo e que o destino da corporação Vashi, e talvez o seu próprio, dependia de sua capacidade de desvendar a verdade. A investigação de Sofia a levou por caminhos tortuosos, mergulhando-a ainda mais fundo nos segredos da corporação Vashi. Ela passou dias e noites analisando logs de servidores, registros de chamadas e e-mails criptografados. A cada pista, a cada fragmento de informação, a imagem do traidor começava a se formar, mas ainda estava turva, envolta em camadas de dissimulação. Foi durante uma madrugada, enquanto revisava um relatório de segurança de um projeto de tecnologia de ponta que havia sido misteriosamente comprometido, que Sofia encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça. Um padrão de acesso incomum a um servidor secundário, usado para testes e protótipos, chamou sua atenção. O acesso havia sido feito de um IP externo, mas com credenciais internas válidas, em horários que não correspondiam à rotina de nenhum funcionário conhecido. Com a ajuda de um especialista em segurança da informação de sua confiança, Sofia rastreou o IP. A descoberta a atingiu como um raio. O endereço pertencia a uma pequena empresa de consultoria recém-criada, a Ascension, cujo CEO era ninguém menos que Arthur. O choque foi imenso, mas a surpresa rapidamente deu lugar a uma fúria fria e calculista. O homem que a havia descartado, que a considerava insignificante, estava agora tentando destruir o legado de sua família. A ironia era cruel, mas a revelação libertadora. Sofia não hesitou. Com as provas em mãos, registros de acesso, e-mails trocados entre Arthur e os concorrentes e planos de sabotagem detalhados, ela confrontou seu avô. Elias Vashi ouviu cada palavra, examinou cada documento com uma calma assustadora. A raiva em seus olhos era palpável, mas sua voz permaneceu controlada. "Arthur", Elias murmurou, o nome saindo de seus lábios como um veneno. "O homem que você amou." Que ironia do destino. Ele olhou para Sofia, um brilho de orgulho e reconhecimento em seu olhar. "Você não apenas desvendou a trama, Sofia. Você revelou a verdadeira face de um inimigo. O que você sugere que façamos?" Sofia, que havia passado por uma montanha-russa de emoções, agora sentia uma clareza absoluta. "Não podemos apenas expô-lo, avô. Isso causaria um escândalo e abalaria a confiança do mercado. Precisamos usar isso a nosso favor."
transformar a fraqueza dele em nossa força. Elias sorriu, um sorriso raro e perigoso. Fale mais, minha neta. Arthur é ambicioso e ganancioso, Sofia explicou. Ele quer poder e reconhecimento. Podemos usar isso contra ele, deixá-lo acreditar que está vencendo, enquanto preparamos nossa contra-ofensiva. Vamos virar o jogo, fazer com que ele caia em sua própria armadilha. O patriarca assentiu lentamente, seus olhos fixos no horizonte, como se já estivesse visualizando o cheque-mate. Muito bem, Sofia. O jogo está prestes a mudar. E desta vez, seremos nós a ditar as regras. A vingança não era mais um sentimento pessoal, mas uma estratégia de negócios, e Sofia estava pronta para executá-la com precisão cirúrgica. A partir daquele dia, a Corporação Vashi iniciou uma operação de contra-espionagem meticulosa, orquestrada por Sofia e supervisionada de perto por Elias. A estratégia era simples, mas diabólica. Alimentar Arthur com informações falsas, levá-lo a acreditar que seus planos de sabotagem estavam funcionando e, no momento certo, virar o jogo de forma esmagadora. Sofia e sua equipe criaram uma rede de vazamentos controlados, documentos estratégicos falsos, com dados ligeiramente alterados, ou planos de projetos fictícios, eram acidentalmente deixados em locais onde Arthur ou seus cúmplices teriam acesso. E-mails forjados, com informações que pareciam confidenciais, eram enviados para contas de e-mail comprometidas. A ideia era construir uma narrativa de declínio gradual da Corporação Vashi, uma ilusão de fraqueza que Arthur e seus aliados engoliriam sem questionar. Enquanto isso, nos bastidores, Sofia trabalhava incansavelmente para fortalecer as defesas da empresa. Os sistemas de segurança foram reforçados, as vulnerabilidades corrigidas e as equipes internas, que antes estavam desmotivadas pelos vazamentos, foram reenergizadas com a promessa de uma reviravolta. Sofia se tornou a líder silenciosa dessa operação, a mente por trás de cada movimento, antecipando os passos de Arthur e de seus concorrentes. Arthur, por sua vez, estava eufórico. Os relatórios que recebia de seus contatos indicavam que a Corporação Vashi estava em apuros. As ações da empresa mostravam uma leve queda. Os clientes pareciam mais hesitantes e os projetos, aparentemente, estavam estagnados. Ele se gabava de seu sucesso em reuniões com seus parceiros sombrios, que o elogiavam por sua astúcia e prometiam uma fatia ainda maior do bolo quando o Império Vashi finalmente caísse. Acreditava que estava a um passo de concretizar sua vingança e de se tornar o magnata que sempre sonhou ser. A noiva de Arthur, alheia à teia de intrigas, planejava o casamento dos sonhos, enquanto ele, secretamente, via a união como mais um degrau em sua escalada de poder. Ele estava tão cego por sua ambição e por sua crença na própria genialidade que não percebia as pequenas inconsistências nas informações que recebia, os detalhes que não se encaixavam perfeitamente. Acreditava que estava controlando o jogo, quando na verdade era apenas um peão em um tabuleiro muito maior, movido pelas mãos invisíveis de Sofia. O clímax da estratégia de Sofia estava se aproximando. Ela havia preparado uma armadilha perfeita. Um golpe final que não apenas exporia Arthur e seus cúmplices, mas também consolidaria a posição da Corporação Vashi no mercado, transformando a crise em uma oportunidade sem precedentes. O palco estava montado para a grande revelação, e Sofia estava pronta para desferir o golpe. O dia da grande revelação chegou, mascarado como uma reunião de emergência do Conselho da Corporação Vashi. Arthur, confiante em sua vitória iminente, havia sido convidado a apresentar um relatório sobre a fragilidade da corporação. Uma armadilha cuidadosamente elaborada por Sofia. Ele chegou à sala de reuniões com um sorriso presunçoso, acompanhado por seus cúmplices, os empresários sombrios que esperavam selar o destino do Império Vashi. A sala estava cheia. Elias Vashi presidia a mesa, com Sofia sentada ao seu lado, sua expressão impassível. Os diretores que haviam sido informados da trama por Elias na noite anterior observavam Arthur com uma mistura de curiosidade e desprezo. Arthur começou sua apresentação com um ar de superioridade, exibindo gráficos e dados que, segundo ele,
comprovavam o declínio da corporação. Ele detalhou os vazamentos, as falhas de logística e a perda de clientes, tudo baseado nas informações falsas que Sofia havia plantado. Seus cúmplices assentiam, satisfeitos, enquanto ele descrevia o cenário de caos que eles próprios haviam ajudado a criar. Quando Arthur terminou, um silêncio tenso pairou no ar. Elias, com um olhar gélido, fez um gesto para Sofia. Ela se levantou caminhando até o centro da sala com uma confiança que irradiava de cada poro. Em suas mãos ela segurava um tablet. Sua apresentação é... Interessante, Arthur. Sofia começou, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que ele nunca havia presenciado. No entanto, ela contém algumas imprecisões. Ela projetou no telão uma série de documentos e registros. Primeiro, os logs de acesso ao servidor secundário, com o IP da Ascension claramente visível. Em seguida, os e-mails trocados entre Arthur e os concorrentes, detalhando os planos de sabotagem. Por fim, ela revelou os vazamentos controlados, mostrando como cada informação falsa havia sido cuidadosamente elaborada para enganá-lo. O sorriso de Arthur se desfez. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam pânico e incredulidade. Ele tentou protestar, mas as provas eram irrefutáveis. Os diretores observavam a cena com uma satisfação contida, enquanto os cúmplices de Arthur, pálidos, tentavam se distanciar da situação. Você não apenas tentou destruir a corporação Vashi. Arthur, Sofia continuou, sua voz ganhando força. Você também subestimou a mulher que você descartou. A mulher que você chamou de nada. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem na sala. Você cavou sua própria cova, e eu apenas a ajudei a preenchê-la. Elias se levantou, sua figura imponente dominando a sala. Arthur e seus associados, vocês estão sendo acusados de espionagem industrial, sabotagem e tentativa de fraude. As autoridades já foram notificadas. O caos irrompeu. Arthur tentou fugir, mas foi contido pelos seguranças. Seus cúmplices foram detidos. A sala de reuniões, antes palco de uma farsa, agora era o cenário de uma queda espetacular. Sofia observou Arthur ser levado, seu olhar vazio e derrotado. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a fria satisfação de ter feito justiça. A vingança estava completa, e o Império Vashi estava mais forte do que nunca, sob a liderança silenciosa de sua nova herdeira. A queda de Arthur e seus cúmplices reverberou por todo o mercado, um escândalo que abalou as estruturas do setor e serviu como um aviso severo. A corporação Vashi, em vez de ser enfraquecida, emergiu mais forte e unida com sua reputação de integridade e resiliência reforçada. A história da jovem que desvendou a trama e salvou o império de sua família se espalhou, transformando Sofia em uma figura respeitada e temida no mundo dos negócios. Elias Vashi, em um movimento que surpreendeu a muitos, anunciou publicamente Sofia como sua sucessora. Ela não apenas provou sua lealdade e inteligência, ele declarou em uma coletiva de imprensa, mas demonstrou a visão e a coragem necessárias para liderar esta corporação para o futuro. A notícia foi recebida com uma mistura de admiração e inveja, mas ninguém ousava questionar a decisão do patriarca. Sofia assumiu seu novo papel com a mesma determinação que a havia guiado até ali. Ela implementou reformas significativas na corporação, modernizando processos, investindo em tecnologia de ponta e promovendo uma cultura de transparência e inovação. Sob sua liderança, a corporação Vashi não apenas recuperou o terreno perdido, mas expandiu seus horizontes, conquistando novos mercados e diversificando seus investimentos. A vida pessoal de Sofia também encontrou um novo equilíbrio. A dor da rejeição de Arthur havia se transformado em uma força motriz, mas agora, com a justiça feita, ela sentia uma paz interior que nunca imaginou ser possível. Ela não buscava mais a validação externa, mas sim a satisfação de seus próprios feitos. A mulher que havia sido definida por um relacionamento fracassado agora era a arquiteta de seu próprio destino. Em raras ocasiões, ela pensava em Arthur, não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de pena. Ele havia escolhido o caminho da ambição cega e da traição, e pagou o preço por isso. Sua empresa, a Ascension, desmoronou, e sua noiva o abandonou incapaz de suportar o escândalo.
Ele se tornou um pária no mundo dos negócios, uma sombra do homem arrogante que um dia foi. Sofia, por outro lado, floresceu. Ela construiu um legado próprio, honrando a memória de sua mãe e o sacrifício de seu avô. A menina que havia chegado à corporação Vashi com medo e incerteza, agora era uma líder respeitada, uma visionária que moldava o futuro. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, não como a sombra de alguém, mas como a luz que guiava um império. E ao olhar para o horizonte, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Sob a liderança de Sofia, a corporação Vashi entrou em uma nova era de prosperidade e inovação. Os primeiros meses como CEO foram intensos, repletos de decisões estratégicas, reestruturações e a implementação de sua visão para o futuro. Ela não se contentou em apenas manter o legado. Sofia queria expandi-lo, adaptá-lo aos desafios de um mundo em constante mudança. Uma de suas primeiras iniciativas foi a criação de um fundo de inovação, dedicado a apoiar startups com tecnologias disruptivas e modelos de negócios sustentáveis. Ela acreditava que o futuro da corporação estava na capacidade de antecipar tendências e investir em soluções que pudessem moldar o amanhã. Essa abordagem ousada, inicialmente vista com ceticismo por alguns membros mais conservadores do conselho, rapidamente provou ser um sucesso, gerando novas fontes de receita e fortalecendo a imagem da Vashi como uma empresa visionária. Sofia também se dedicou a fomentar uma cultura corporativa mais inclusiva e meritocrática. Ela implementou programas de mentoria, promoveu a diversidade em todos os níveis da empresa e abriu canais de comunicação para que as ideias de todos os funcionários pudessem ser ouvidas. A atmosfera na corporação mudou, tornando-se mais dinâmica e colaborativa, com um senso renovado de propósito e pertencimento. Elias Vashi, agora em um papel mais consultivo, observava sua neta com um orgulho silencioso. Ele a via não apenas como sua sucessora, mas como uma líder que superava suas próprias expectativas. As reuniões semanais entre eles se tornaram momentos de troca valiosa, onde Elias compartilhava sua vasta experiência e Sofia apresentava suas ideias inovadoras, buscando conselhos, mas sempre mantendo sua autonomia. A relação entre avô e neta havia se transformado em uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e uma profunda admiração. A vida pessoal de Sofia, embora ainda intensa, encontrou um ritmo mais sereno. Ela dedicava tempo a si mesma, cultivando hobbies e fortalecendo laços com amigos que a apoiaram em sua jornada. A sombra de Arthur havia desaparecido completamente, substituída pela luz de suas próprias conquistas. Ela compreendeu que a verdadeira força não residia em provar algo a alguém, mas em abraçar sua própria capacidade e em construir um futuro que refletisse seus valores. Ao final de um dia exaustivo, mas gratificante, Sofia se sentava em seu escritório, observando a cidade através da imensa janela. O Império Vashi, antes um fardo, agora era sua tela, onde ela pintava o futuro com cores vibrantes de inovação e liderança. Ela havia encontrado seu propósito, sua voz, e sabia que, independentemente dos desafios que viessem, estava pronta para enfrentá-los, não mais como a menina insegura, mas como a mulher que havia reescrito seu próprio destino. A ascensão de Sofia ao comando da corporação Vashi não significou o fim dos desafios, mas sim a transição para um novo patamar de complexidade. O mercado global, sempre volátil, apresentou uma nova e inesperada turbulência, uma desaceleração econômica generalizada, acompanhada por uma onda de inovações tecnológicas disruptivas que ameaçavam tornar obsoletos alguns dos pilares tradicionais da corporação. Empresas concorrentes, antes focadas em táticas predatórias, agora lutavam para se adaptar, muitas delas sucumbindo à pressão. O conselho, embora confiante em Sofia, começou a expressar preocupações sobre a necessidade de cortes e a revisão de investimentos ambiciosos, como o fundo de inovação que ela havia criado. Sofia, no entanto, via a crise não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Ela convocou uma série de reuniões estratégicas, não apenas com a alta gerência, mas com equipes de todos os níveis, buscando insights e ideias. Sua abordagem era clara. Em vez de recuar, a corporação Vashi deveria avançar,
usando a agilidade e a visão que ela havia incutido na empresa. Ela defendeu a manutenção do Fundo de Inovação, argumentando que era precisamente em tempos de incerteza que a aposta em novas tecnologias e modelos de negócios se tornava mais crucial. Em vez de cortar, ela propôs uma reorientação estratégica, focando os investimentos em setores emergentes como energia renovável e inteligência artificial aplicada à logística, áreas onde a Vashi já possuía alguma expertise, mas que ainda não eram seu core business. A decisão foi arriscada, mas Sofia apresentou um plano detalhado, com projeções e análises de risco que convenceram até os mais céticos. Ela negociou parcerias estratégicas com empresas de tecnologia de ponta, algumas delas startups que haviam sido apoiadas pelo próprio Fundo de Inovação da Vashi. Essas alianças permitiram à corporação adquirir conhecimento e expertise rapidamente, sem a necessidade de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento do zero. Elias, observando de perto, sentiu um misto de apreensão e admiração. Ele havia construído um império baseado em solidez e tradição, mas Sofia estava redefinindo o que significava ser uma líder no século XXI. Ele havia negociar com a mesma firmeza que ele próprio usava, mas com uma visão de futuro que transcendia a sua. A aposta de Sofia começou a dar frutos. Enquanto outras corporações lutavam para se manter à tona, a Vashi, sob sua liderança, começou a se destacar como um farol de inovação e resiliência. Os novos setores se mostraram lucrativos, e a imagem da empresa como pioneira atraiu talentos e investidores. Sofia não apenas salvou a corporação da crise, mas a impulsionou para uma posição de liderança global, provando que a verdadeira força de um império reside na capacidade de sua liderança de se reinventar. Ela havia, mais uma vez, superado as expectativas, não apenas as dos outros, mas as suas próprias. A corporação Vashi, sob a batuta de Sofia, não apenas sobreviveu à desaceleração econômica, mas prosperou, tornando-se um case de estudo em resiliência e inovação. A aposta em energia renovável e inteligência artificial aplicada à logística rendeu dividendos exponenciais, catapultando a empresa para a vanguarda tecnológica. Sofia era agora uma figura globalmente reconhecida, convidada para palestras em fóruns internacionais e capa de revistas de negócios, uma verdadeira magnata do século XXI. No entanto, com o sucesso vieram novas responsabilidades e dilemas. A rápida expansão trouxe desafios de gestão, a necessidade de integrar novas equipes e manter a cultura de inovação em uma organização que crescia exponencialmente. Além disso, as tecnologias que a Vashi estava desenvolvendo, especialmente na área de inteligência artificial, levantavam questões éticas complexas que exigiam uma liderança ponderada. Um projeto em particular, um sistema de IA para a otimização de cadeias de suprimentos, que prometia reduzir custos drasticamente, também levantava preocupações sobre o impacto no emprego em setores menos qualificados. Sofia se viu diante de uma encruzilhada: priorizar o lucro e a eficiência máxima, ou considerar o impacto social de suas inovações. A pressão do conselho por resultados continuava, e alguns argumentavam que a responsabilidade da empresa era com seus acionistas, não com questões sociais mais amplas. Mas Sofia havia aprendido que liderar um império significava mais do que apenas números. Significava construir um legado duradouro e responsável. Ela se lembrou das lições de seu avô sobre integridade, mas também da sua própria visão de um futuro mais equitativo. Ela convocou uma força-tarefa multidisciplinar, incluindo especialistas em ética, sociólogos e economistas, para analisar o projeto e suas ramificações. Após semanas de deliberação, Sofia apresentou sua decisão. O projeto de IA seria implementado, mas com salvaguardas. A corporação Vashi investiria em programas de requalificação para os trabalhadores afetados, criando novas oportunidades em áreas que a própria tecnologia estava gerando. Além disso, uma parte dos lucros seria destinada a um fundo de desenvolvimento comunitário, garantindo que o progresso tecnológico beneficiasse a todos. A decisão foi audaciosa e, para alguns, controversa. Mas Elias, ao ouvir o plano de sua neta, sorriu. "Você não está apenas construindo um negócio, Sofia", ele disse, seus olhos brilhando com orgulho.
Você está construindo um futuro. E isso, minha neta, é o verdadeiro legado. Sofia sabia que o caminho à frente seria sempre desafiador, mas ela estava pronta para liderar com propósito, moldando não apenas o destino da Vashi, mas também contribuindo para um mundo melhor. A decisão de Sofia de equilibrar a inovação tecnológica com a responsabilidade social foi recebida com uma mistura de reações. Inicialmente, houve murmúrios de ceticismo no conselho, preocupados com os custos adicionais e a potencial desaceleração da implementação do projeto de IA. No entanto, a visão de Sofia era clara. A sustentabilidade a longo prazo da corporação Vashi dependia não apenas de sua capacidade de inovar, mas também de sua legitimidade social. A implementação do sistema de IA para a otimização da cadeia de suprimentos foi um sucesso estrondoso em termos de eficiência e redução de custos. Mas mais importante, os programas de requalificação e o Fundo de Desenvolvimento Comunitário se tornaram um modelo para a indústria. Os trabalhadores que poderiam ter sido deslocados pela automação foram treinados em novas habilidades, muitos deles encontrando posições dentro da própria Vashi em áreas emergentes, como análise de dados e manutenção de sistemas de IA. Outros, com o apoio do fundo, iniciaram seus próprios empreendimentos ou encontraram novas carreiras em setores em crescimento. A imagem da corporação Vashi foi elevada a um novo patamar. A empresa não era apenas vista como uma gigante tecnológica, mas como uma líder ética, um exemplo de como o progresso pode ser alcançado sem deixar ninguém para trás. Esse posicionamento atraiu uma nova geração de talentos que buscavam trabalhar em empresas com propósito e conquistou a lealdade de consumidores que valorizavam marcas com responsabilidade social. Sofia, agora mais do que nunca, sentia o peso e a honra de sua posição. Ela compreendeu que a verdadeira liderança não era sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas e ter a coragem de seguir um caminho que nem sempre era o mais fácil. Suas manhãs eram preenchidas com reuniões estratégicas, suas tardes com visitas a centros de inovação e comunidades beneficiadas pelos programas da Vashi. Ela se sentia conectada a cada aspecto do império que liderava. Elias, observando o desenrolar dos acontecimentos de sua confortável aposentadoria, sentia uma profunda satisfação. Ele via em Sofia não apenas a continuação de seu legado, mas uma evolução. Ela havia levado a corporação a patamares que ele, em sua época, talvez não tivesse ousado sonhar. Ela não é apenas uma líder, Léo, ele comentou um dia com um antigo colega. Ela é uma construtora de pontes entre o passado e o futuro, entre o lucro e o propósito. A jornada de Sofia estava longe de terminar. Novos desafios tecnológicos e sociais surgiriam, e a corporação Vashi, sob sua liderança, estaria pronta para enfrentá-los. Ela havia provado que a inteligência, a resiliência e a compaixão podiam, de fato, moldar um império e, por extensão, um futuro mais promissor para todos. A corporação Vashi, sob a égide de Sofia, continuou a expandir sua influência e a solidificar sua reputação como um farol de inovação e responsabilidade. No entanto, o sucesso em uma escala tão grandiosa inevitavelmente atraiu a atenção de novos e complexos desafios, alguns dos quais transcendiam o âmbito dos negócios e adentravam o cenário geopolítico. Uma nova onda de protecionismo e nacionalismo começou a varrer o globo, com governos impondo barreiras comerciais e exigindo que as empresas priorizassem as cadeias de suprimentos domésticas. Para uma corporação global como a Vashi, com operações e parcerias em dezenas de países, essa mudança representava uma ameaça significativa à sua estrutura e eficiência. Sofia se viu novamente em uma encruzilhada. A pressão para desinvestir em mercados estrangeiros e realocar a produção para o país de origem era imensa, vinda tanto de governos quanto de alguns acionistas que temiam a instabilidade. No entanto, Sofia acreditava firmemente na interconexão global e no poder da colaboração internacional para impulsionar o progresso. Ela convocou sua equipe de estratégia global, que incluía especialistas em relações internacionais e direito comercial. Juntos, eles desenvolveram uma abordagem multifacetada. Em vez de ceder à pressão de forma reativa,
Sofia optou por uma estratégia proativa de glocalização. Adaptar as operações da Vache para atender às necessidades e regulamentações locais, enquanto mantinha sua visão e rede global. Isso significava investir em fábricas e centros de pesquisa em mercados-chave, criando empregos e transferindo tecnologia, o que ajudava a mitigar as preocupações protecionistas. Ao mesmo tempo, a Vache intensificou seus esforços de diplomacia corporativa, engajando-se em diálogos construtivos com governos e organizações internacionais para promover o livre comércio e a cooperação. A liderança de Sofia foi crucial nesses tempos turbulentos. Ela viajou incansavelmente, encontrando-se com chefes de Estado, líderes empresariais e comunidades locais, explicando a visão da Vache e construindo pontes onde outros viam muros. Sua capacidade de comunicar a importância da colaboração global, aliada à sua demonstração de compromisso com o desenvolvimento local, começou a render frutos. A corporação Vache não apenas conseguiu navegar pela tempestade protecionista, mas emergiu como um modelo de como as empresas globais poderiam operar de forma ética e eficaz em um mundo cada vez mais fragmentado. Sofia provou que a liderança no século XXI exigia não apenas inteligência e visão de negócios, mas também uma profunda compreensão das complexidades humanas e geopolíticas. Ela havia transformado a corporação em um agente de mudança positiva, um verdadeiro império que transcendia fronteiras e ideologias, sempre buscando um equilíbrio entre o lucro e o propósito, entre o local e o global. A estratégia de glocalização de Sofia provou ser um golpe de mestre. A corporação Vache não apenas superou as barreiras protecionistas, mas floresceu em mercados que antes pareciam intransponíveis. As fábricas e centros de pesquisa locais, combinados com a diplomacia corporativa de Sofia, transformaram a empresa de uma gigante global em uma cidadã corporativa, respeitada em cada nação onde operava. O modelo Vache se tornou um estudo de caso em adaptabilidade e responsabilidade social, atraindo não apenas novos negócios, mas também o respeito de líderes mundiais e comunidades. No entanto, o ritmo incessante de viagens, negociações de alto risco e a constante necessidade de estar à frente das complexidades geopolíticas começaram a cobrar seu preço. Sofia, que sempre se orgulhou de sua resiliência, sentia o cansaço se acumular. As noites eram curtas, os dias longos, e a linha entre sua vida pessoal e profissional havia se tornado quase inexistente. Em um raro momento de folga, durante uma viagem a um dos novos centros de pesquisa da Vache, em uma região remota, Sofia se permitiu um dia de introspecção. Enquanto caminhava por uma trilha em meio à natureza exuberante, longe do burburinho das cidades e das salas de reunião, ela refletiu sobre a jornada que a havia levado até ali. Ela havia salvado o império de sua família, o havia expandido e o havia transformado em um modelo de ética e inovação. Mas em meio a todo esse sucesso, ela se perguntou: o que ela havia construído para si mesma? A resposta não veio imediatamente, mas a semente de uma nova ideia começou a germinar. Ela percebeu que, embora a corporação Vache fosse sua paixão e seu legado, havia outras formas de impactar o mundo, talvez de uma maneira mais pessoal e direta. Ela sentia um desejo crescente de usar sua influência e recursos para causas que iam além dos interesses comerciais da empresa, focando em problemas globais que a tocavam profundamente. Ao retornar ao escritório, com uma energia renovada e uma clareza de propósito, Sofia convocou uma reunião com Elias. Ela apresentou a ele uma nova iniciativa, a criação da Fundação Sofia Vache, uma organização filantrópica independente financiada por uma parte dos lucros da corporação e dedicada a combater a desigualdade educacional e promover o acesso à tecnologia em comunidades carentes ao redor do mundo. Elias, que havia observado o cansaço em sua neta, mas também a chama inextinguível em seus olhos, ouviu atentamente. Ele viu que Sofia não estava apenas buscando um novo projeto, mas uma nova dimensão para sua liderança, uma forma de nutrir sua alma enquanto continuava a guiar o império. É uma ideia nobre, Sofia, ele disse com um sorriso orgulhoso. E eu não esperaria menos de você. Vá em frente, construa mais essa ponte.
Sofia sabia que a fundação seria um novo desafio, mas também uma fonte de profunda satisfação. Ela havia encontrado um novo equilíbrio, uma forma de canalizar sua energia e visão para um propósito que transcendia o corporativo, solidificando seu legado, não apenas como uma magnata dos negócios, mas como uma verdadeira agente de mudança social. A jornada estava longe de terminar, e Sofia estava pronta para escrever os próximos capítulos, tanto para a Vashi quanto para o mundo. A Fundação Sofia Vashi foi lançada com o mesmo vigor e visão estratégica que Sofia aplicava à corporação. Ela não queria que fosse apenas mais uma entidade filantrópica. Seu objetivo era criar um modelo de impacto social que utilizasse a expertise da Vashi em tecnologia e logística para maximizar seus resultados. A fundação focou em projetos de educação digital, fornecendo acesso à internet, dispositivos e conteúdo educacional de qualidade para escolas em regiões remotas e comunidades carentes. Sofia dedicava uma parte significativa de seu tempo à fundação, viajando para os locais dos projetos, encontrando-se com estudantes, professores e líderes comunitários. Ela via em cada criança um potencial ilimitado, e em cada escola equipada com tecnologia, uma janela para um futuro mais brilhante. Essas experiências a energizavam de uma forma que as reuniões de conselho e as negociações corporativas, por mais importantes que fossem, não conseguiam. Sinergia entre a corporação Vashi e a Fundação Sofia Vashi era notável. A corporação fornecia a infraestrutura tecnológica, a expertise em gestão de projetos e o apoio logístico, enquanto a Fundação testava e implementava soluções inovadoras em campo, gerando insights valiosos que, por vezes, até beneficiavam as operações comerciais da Vashi. Essa interconexão reforçava a imagem da empresa como uma força para o bem, atraindo ainda mais talentos e parceiros que compartilhavam dessa visão. No entanto, a visibilidade e o impacto da fundação também trouxeram um novo tipo de escrutínio. Críticos, alguns deles motivados por inveja ou agendas políticas, começaram a questionar os motivos de Sofia, sugerindo que a fundação era apenas uma ferramenta de relações públicas para a Vashi, ou que ela estava usando a filantropia para desviar a atenção de questões mais controversas. Sofia, acostumada a enfrentar desafios, não se deixou abalar. Ela sabia que a transparência era a melhor defesa. A Fundação implementou rigorosos padrões de auditoria e prestação de contas, publicando relatórios detalhados sobre seus gastos e o impacto de seus projetos. Ela também se engajou em debates públicos, defendendo a importância da colaboração entre o setor privado e a filantropia para resolver problemas complexos. Elias, que acompanhava de perto o trabalho da Fundação, estava mais orgulhoso do que nunca. Ele via a maturidade e a sabedoria com que Sofia lidava com as críticas, transformando-as em oportunidades para fortalecer a integridade da Fundação. Você não apenas construiu um império, Sofia, ele disse a ela um dia. Você construiu uma reputação inabalável, e isso, minha neta, vale mais do que qualquer fortuna. Sofia sorriu. Ela havia encontrado seu verdadeiro propósito, um que transcendia os lucros e as fronteiras. Ela estava construindo um legado que não seria medido apenas em balanços financeiros, mas em vidas transformadas e em um futuro mais justo e conectado. A jornada continuava, e Sofia estava pronta para enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que estava no caminho certo, guiada por sua visão e seu coração. A Fundação Sofia Vashi, com sua abordagem inovadora e transparente, não apenas silenciou os críticos, mas também inspirou outras grandes corporações a repensar suas próprias estratégias de responsabilidade social. O modelo de Sofia, que integrava a expertise tecnológica da Vashi com um propósito filantrópico claro, tornou-se um benchmark global. O impacto da fundação era visível. Milhões de crianças em todo o mundo tinham agora acesso a uma educação digital de qualidade, abrindo portas para oportunidades que antes eram inimagináveis. No entanto, com o sucesso e a expansão da fundação, Sofia percebeu que a escala de sua liderança estava se tornando quase insustentável. Ela era a CEO de uma das maiores corporações do mundo e a presidente ativa de uma fundação global de rápido crescimento.
O tempo e a energia necessários para gerenciar ambos os papéis estavam começando a afetar sua saúde e bem-estar. E ela sabia que, para garantir a longevidade e a eficácia de ambos os empreendimentos, precisaria tomar uma decisão difícil. A ideia de se afastar da liderança diária da corporação Vashi, o império que ela havia salvado e transformado, era dolorosa. Ela havia dedicado anos de sua vida a isso, e a empresa era, em muitos aspectos, uma extensão de si mesma. Mas Sofia também reconhecia que a Vashi havia crescido além de sua dependência de um único líder. Ela havia construído uma equipe de gestão forte e competente, e a cultura de inovação e responsabilidade que ela havia incutido estava profundamente enraizada. Após meses de cuidadosa consideração e conversas francas com Elias e membros de sua equipe de confiança, Sofia convocou uma reunião extraordinária do conselho. Com a voz firme, mas com uma emoção contida, ela anunciou sua intenção de renunciar ao cargo de CEO da corporação Vashi. No entanto, ela não estava se afastando completamente. Ela propôs assumir a presidência do Conselho de Administração, permitindo-lhe manter uma visão estratégica e influência, enquanto dedicava a maior parte de seu tempo e energia à Fundação Sofia Vashi. A notícia chocou o Conselho, mas a lógica por trás de sua decisão era inegável. Sofia apresentou um plano de sucessão detalhado, indicando um de seus vice-presidentes mais talentosos e alinhados com sua visão para assumir o cargo de CEO. Ela argumentou que essa transição permitiria que a corporação continuasse a prosperar sob uma nova liderança, enquanto a fundação, com sua dedicação exclusiva, poderia expandir seu impacto social de forma ainda mais significativa. Elias, presente na reunião, observou sua neta com um orgulho imenso. Ele viu não apenas a inteligência estratégica, mas a sabedoria de saber quando dar um passo para trás para permitir que algo maior florescesse. Você não está abandonando o império, Sofia, ele disse a ela depois da reunião. Você está garantindo que ele continue a evoluir e está construindo um legado que vai muito além dos negócios. Sofia sabia que o próximo capítulo de sua vida seria diferente, mas não menos desafiador ou gratificante. Ela estava pronta para se dedicar de corpo e alma à fundação, transformando a educação e o acesso à tecnologia para milhões, enquanto observava a corporação Vashi continuar sua jornada sob uma nova liderança, sempre guiada pelos princípios que ela havia estabelecido. O Império Vashi estava seguro, e o legado de Sofia estava apenas começando a se desdobrar em sua plenitude. A transição na liderança da corporação Vashi foi um testemunho da solidez da estrutura que Sofia havia construído. O novo CEO, um executivo talentoso e profundamente alinhado com a visão de Sofia, assumiu o comando com confiança e a total confiança do conselho. Embora houvesse uma natural apreensão inicial por parte de alguns, a presença contínua de Sofia, como presidente do conselho, garantiu uma transição suave e a manutenção da direção estratégica da empresa. A cultura de inovação, responsabilidade social e globalização que ela havia incutido permaneceu como o alicerce da corporação. Com a maior parte de seu tempo e energia agora dedicada à Fundação Sofia Vashi, Sofia mergulhou de cabeça em sua nova missão. A fundação, antes um projeto ambicioso, floresceu sob sua liderança exclusiva. Ela expandiu as parcerias com governos e ONGs, multiplicou o número de escolas e comunidades atendidas e lançou programas de mentoria para jovens talentos em tecnologia. Sofia não era mais apenas uma financiadora. Ela era uma arquiteta social, trabalhando diretamente na linha de frente para construir um futuro mais equitativo. As viagens de Sofia agora tinham um propósito diferente. Em vez de negociar contratos multimilionários, ela passava seus dias em vilarejos remotos, observando crianças aprenderem a programar pela primeira vez, ou em centros comunitários, discutindo estratégias de inclusão digital com líderes locais. A satisfação que ela encontrava nesses momentos era profunda e incomparável. Ela via o impacto direto de seu trabalho, as vidas que eram transformadas, as barreiras que eram derrubadas. A corporação Vashi, sob a nova liderança, continuou a prosperar, expandindo-se para novos mercados e desenvolvendo tecnologias de ponta. O legado de Sofia como CEO era evidente em cada inovação,
em cada relatório de sustentabilidade e na lealdade de seus funcionários. A empresa se tornou um pilar de apoio para a fundação, fornecendo recursos, expertise e voluntários, solidificando a simbiose entre o lucro e o propósito. Elias, agora um observador sereno do império que havia fundado e da mulher que o havia reinventado, sentia uma paz profunda. Ele via em Sofia a realização de um sonho que transcendia gerações. Você não apenas salvou o nome da família, Sofia, ele disse a ela em um de seus encontros semanais. Você o elevou a algo muito maior. Você mostrou que o verdadeiro poder não está em acumular, mas em capacitar. Isso, minha neta, é a maior das vitórias. Sofia, com um sorriso tranquilo, concordou. Ela havia encontrado seu equilíbrio, sua verdadeira vocação. O Império Vashi continuaria a crescer e a evoluir, mas seu legado pessoal seria medido não apenas em balanços financeiros, mas nas inúmeras vidas que ela havia tocado e nas pontes que havia construído para um futuro mais justo e conectado. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas, mas Sofia sabia que cada passo a havia levado exatamente para onde ela deveria estar. A Fundação Sofia Vashi continuou a crescer exponencialmente, tornando-se uma força global na promoção da educação digital. Os programas de mentoria, as plataformas de e-learning e a infraestrutura tecnológica que a Fundação implementava estavam transformando paisagens educacionais em continentes. Sofia, agora totalmente imersa em seu papel, sentia-se mais realizada do que nunca, testemunhando em primeira mão o poder da tecnologia para nivelar o campo de jogo para milhões de jovens. No entanto, o mundo digital, por mais promissor que fosse, também apresentava suas próprias vulnerabilidades. Uma nova e insidiosa ameaça começou a surgir. Uma onda de ataques cibernéticos sofisticados, orquestrados por grupos mal-intencionados, que visavam infraestruturas educacionais e redes de comunicação em países em desenvolvimento. O objetivo era claro: desestabilizar, roubar dados e, em alguns casos, até mesmo semear desinformação, minando a confiança nas plataformas digitais que a Fundação tanto se esforçava para construir. Sofia viu seus projetos mais preciosos serem ameaçados. Escolas que dependiam da conectividade para suas aulas foram desconectadas. Dados de alunos e professores foram comprometidos e o medo começou a se espalhar entre as comunidades que a Fundação servia. Era um desafio diferente dos que ela havia enfrentado na Corporação Vashi, mas igualmente grave, pois atacava a própria essência da missão da Fundação: o acesso seguro e confiável ao conhecimento. Sem hesitar, Sofia convocou uma força-tarefa de emergência. Ela reuniu os melhores especialistas em cibersegurança da Corporação Vashi, que, sob sua presidência do Conselho, continuava a ser uma aliada inestimável. Juntos, eles desenvolveram um plano abrangente para proteger as redes da Fundação e as comunidades parceiras. Isso incluía a implementação de protocolos de segurança de ponta, o treinamento de equipes locais em práticas de ciberhigiene e a criação de um centro de resposta rápida a incidentes. A liderança de Sofia foi crucial. Ela não apenas forneceu os recursos e a expertise, mas também a visão e a determinação para enfrentar essa nova forma de adversidade. Ela viajou para as regiões mais afetadas, não para inspecionar, mas para tranquilizar e educar, explicando a importância da vigilância digital e a resiliência que a comunidade precisaria desenvolver. A batalha contra os cyberataques foi árdua e contínua, mas a Fundação Sofia Vashi, com o apoio da corporação, emergiu mais forte e mais resiliente. Eles não apenas protegeram suas próprias redes, mas também se tornaram um recurso vital para governos e outras organizações que lutavam contra a mesma ameaça. Sofia havia transformado um revés em uma oportunidade, solidificando ainda mais o papel da Fundação como uma guardiã do futuro digital. Elias, que acompanhava as notícias com uma mistura de preocupação e admiração, sabia que sua neta havia encontrado seu verdadeiro campo de batalha. Ela não apenas constrói pontes, Léo, ele refletiu. Ela as defende. E é isso que faz dela uma verdadeira líder, uma que protege o que é mais valioso, o conhecimento e a esperança. Sofia, por sua vez, sabia que seu legado não seria apenas sobre o que ela construiu,
mas sobre o que ela protegeu, garantindo que a promessa de um futuro conectado fosse acessível e segura para todos. A reputação da Fundação Sofia Vaschi, fortalecida pela sua resiliência e expertise em cibersegurança, reverberou muito além das comunidades que servia diretamente. Governos, organizações internacionais e outras entidades filantrópicas começaram a procurar Sofia e sua equipe, buscando orientação e colaboração para proteger suas próprias infraestruturas digitais e garantir um acesso seguro à educação online. A Fundação se tornou um farol de confiança em um cenário digital cada vez mais complexo e ameaçador. Sofia encontrou-se em um novo palco global, participando de cúpulas e conferências, não mais como CEO de uma corporação, mas como uma defensora incansável da inclusão e segurança digital. Ela ajudou a moldar políticas internacionais, a desenvolver padrões de cibersegurança para o setor educacional e a promover a cooperação entre nações para combater as ameaças cibernéticas. Sua voz, antes focada nos mercados, agora ecoava em prol de um futuro digital mais justo e protegido para todos. No entanto, com essa crescente influência, surgiu uma nova camada de complexidade. À medida que a tecnologia se tornava mais integrada à vida diária e à educação, questões éticas profundas começaram a emergir. Debates sobre a privacidade dos dados dos alunos, o viés algorítmico em plataformas de aprendizado e o potencial de vigilância digital em nome da segurança se tornaram pautas urgentes. Sofia percebeu que não bastava apenas fornecer acesso e protegê-lo. Era crucial garantir que a tecnologia fosse usada de forma ética e responsável. Movida por essa nova percepção, Sofia lançou uma iniciativa dentro da Fundação dedicada à ética digital e à defesa dos direitos dos usuários. Ela reuniu especialistas em ética, direito, tecnologia e educação para desenvolver diretrizes, promover a conscientização e advogar por políticas que garantissem que a tecnologia servisse à humanidade, e não o contrário. A Fundação começou a pesquisar e a publicar relatórios sobre o impacto social da IA na educação, a desenvolver ferramentas para identificar e mitigar vieses algorítmicos e a capacitar comunidades para entender e proteger seus direitos digitais. Essa nova frente de trabalho aprofundou ainda mais o propósito de Sofia. Ela compreendeu que seu legado não seria apenas sobre a construção de pontes digitais, mas sobre a garantia de que essas pontes levassem a um futuro onde a dignidade humana e a liberdade fossem preservadas. Era uma batalha mais sutil, mas igualmente vital, que exigia não apenas inteligência tecnológica, mas também sabedoria moral. Elias, que observava a evolução de sua neta com uma admiração silenciosa, comentou um dia: "Você começou salvando um império. Sofia, agora você está ajudando a salvar a alma do mundo digital. É uma jornada que nunca termina, mas você sempre encontra o caminho." Sofia sabia que a tecnologia era uma ferramenta poderosa e que seu verdadeiro desafio era garantir que essa ferramenta fosse usada para o bem maior, construindo não apenas um futuro conectado, mas um futuro consciente e humano. A iniciativa de ética digital da Fundação Sofia Vaschi rapidamente ganhou destaque, tornando-se um ponto de referência global para discussões sobre o uso responsável da tecnologia na educação e além. Sofia, com sua reputação de líder visionária e pragmática, conseguiu reunir vozes diversas, de tecnólogos a filósofos, de educadores a legisladores, para forjar um consenso sobre os princípios que deveriam guiar o desenvolvimento e a implementação de soluções digitais. A Fundação não apenas publicava pesquisas e diretrizes, mas também atuava como um catalisador para a mudança, influenciando a forma como empresas de tecnologia e governos abordavam a privacidade, a segurança e a equidade digital. No entanto, o engajamento de Sofia em questões tão complexas e de alto nível ético começou a atrair a atenção de figuras poderosas que viam seus esforços como uma ameaça aos seus próprios interesses. Grandes corporações de tecnologia, cujos modelos de negócios dependiam da coleta massiva de dados, e regimes autoritários, que utilizavam a tecnologia para vigilância e controle, começaram a ver Sofia não apenas como uma filantropa, mas como uma adversária formidável.
A pressão começou sutilmente. Campanhas de difamação nas redes sociais, artigos de notícias questionando a imparcialidade da fundação e até mesmo tentativas de minar o financiamento de projetos. Mas Sofia, endurecida por anos de batalhas corporativas e geopolíticas, não se intimidou. Ela sabia que estava no caminho certo e que a defesa dos direitos digitais era uma luta essencial para o futuro da humanidade. A corporação Vashi, sob a liderança de seu novo CEO, e com Sofia na presidência do conselho, manteve-se firme em seu apoio à fundação. A empresa, que já havia estabelecido um alto padrão de ética em suas próprias operações, viu a luta de Sofia como uma extensão natural de seus valores. A expertise legal e tecnológica da corporação foi colocada à disposição da fundação, ajudando a combater as acusações infundadas e a fortalecer suas defesas contra ataques cibernéticos e campanhas de desinformação. Elias, que havia testemunhado Sofia enfrentar inúmeras adversidades, observava essa nova fase com uma mistura de preocupação e orgulho. Ele sabia que sua neta estava em uma batalha que ia além dos negócios. Uma batalha pela alma da era digital. Eles subestimam você, Sofia, ele disse a ela um dia com um brilho nos olhos. Eles não entendem que você não luta por lucro, mas por princípios. E isso a torna invencível. Sofia, com a serenidade de quem encontrou seu propósito, sabia que a jornada estava longe de terminar. Ela havia construído um império, o havia transformado, e agora estava defendendo os alicerces de um futuro digital justo e humano. As ameaças eram reais, mas sua determinação era inabalável. Ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio, sabendo que cada passo, cada batalha, a aproximava de um mundo onde a tecnologia seria uma força para o bem, acessível e ética para todos. A escalada das tensões era inegável. As campanhas de desinformação contra a Fundação Sofia Vashi tornaram-se mais agressivas, e os ataques cibernéticos, embora contidos pela expertise da corporação Vashi, eram uma constante lembrança da ferocidade dos adversários. Sofia sabia que não podia se dar ao luxo de apenas reagir. Era hora de uma ofensiva estratégica que reafirmasse a missão da fundação e expusesse as táticas de seus oponentes. Com a precisão de uma general planejando uma campanha, Sofia concebeu a Cúpula Global de Ética Digital. Não seria um evento acadêmico fechado, mas uma plataforma aberta e transparente, transmitida globalmente, que reuniria líderes de pensamento, ativistas, formuladores de políticas e, crucialmente, as vozes das comunidades que a fundação servia. O objetivo era claro: desmistificar a tecnologia, empoderar os cidadãos com conhecimento sobre seus direitos digitais e construir uma coalizão global em prol de um futuro digital ético. A preparação para a cúpula foi monumental. A equipe da fundação, com o apoio logístico e tecnológico da corporação Vashi, trabalhou incansavelmente. Sofia pessoalmente convidou figuras proeminentes, desde o secretário-geral das Nações Unidas até jovens inovadores de vilarejos remotos que haviam se beneficiado dos programas da fundação. Ela queria que a cúpula fosse um microcosmo do mundo digital que ela sonhava, inclusivo, diversificado e focado no bem-estar humano. No dia da cúpula, o mundo digital parou para ouvir. Sofia abriu o evento com um discurso apaixonado, não sobre tecnologia, mas sobre humanidade. Ela falou sobre a promessa da conectividade, mas também sobre os perigos da vigilância, da desinformação e da exploração de dados. Ela apresentou evidências irrefutáveis das campanhas de difamação e dos ataques cibernéticos que a Fundação havia enfrentado, sem nomear os perpetradores, mas deixando claro que os interesses em jogo eram vastos e poderosos. A cúpula foi um sucesso retumbante. As histórias de sucesso da Fundação inspiraram, os debates sobre ética digital provocaram reflexão, e a transparência de Sofia desarmou os críticos. A opinião pública global se voltou a favor da Fundação, e uma onda de apoio de governos e organizações da sociedade civil fortaleceu sua posição. Os adversários de Sofia, acostumados a operar nas sombras, viram suas táticas expostas à luz do dia, perdendo terreno e credibilidade. Elias, assistindo à transmissão da cúpula de sua casa, sentiu uma emoção que raramente experimentava. Ele viu sua neta,
Não mais a jovem empresária lutando para salvar um legado, mas uma líder global moldando o futuro. Ela não apenas construiu um império, Léo. Ele murmurou para si mesmo com um sorriso orgulhoso. Ela construiu um movimento, e esse é o legado mais poderoso de todos. Sofia sabia que a batalha pela ética digital estava longe de terminar, mas a cúpula havia sido um ponto de virada decisivo, um lembrete de que, com coragem e princípios, até os gigantes podem ser desafiados. Os anos que se seguiram à Cúpula Global de Ética Digital consolidaram a Fundação Sofia Vashi como uma força inabalável na vanguarda da inclusão e segurança digital. Sofia, agora uma figura icônica, continuou a liderar com uma mistura de pragmatismo e idealismo, navegando pelas complexidades de um mundo em constante transformação. A Fundação expandiu suas operações para os cantos mais remotos do planeta, levando não apenas tecnologia, mas também esperança e conhecimento para milhões. A Corporação Vashi, sob a liderança de seu CEO, e com Sofia ainda como presidente do conselho, floresceu como um modelo de negócio ético e inovador. A simbiose entre a corporação e a fundação se aprofundou, com a empresa investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que apoiavam a missão da fundação, desde soluções de cibersegurança de código aberto até plataformas de educação adaptativas e acessíveis. O nome Vashi, antissinônimo de poder corporativo, agora ressoava com um propósito maior, um legado de impacto social duradouro. Em um dia ensolarado, Sofia encontrou-se com Elias em seu jardim, o mesmo local onde tantas conversas cruciais haviam acontecido. Ele estava mais frágil, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência e orgulho. Você superou todas as minhas expectativas, Sofia, ele disse, sua voz suave. Você não apenas salvou o império, você o reinventou. Você provou que o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar vidas, de construir um futuro onde todos têm uma chance. Sofia segurou a mão enrugada de seu avô. Eu só segui o caminho que você me mostrou, vovô. O caminho da resiliência, da visão e da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Elias sorriu, um sorriso de paz e realização. Meu legado está seguro em suas mãos, minha neta. O futuro está seguro em suas mãos. Naquele momento, um silêncio profundo pairou entre eles, preenchido por anos de memórias, desafios superados e um amor incondicional. Elias fechou os olhos e um último suspiro suave escapou de seus lábios. Sofia sentiu a mão dele relaxar na sua e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. A perda de Elias foi um golpe, mas também uma confirmação do caminho que ela havia trilhado. Ele havia vivido para ver seu sonho se concretizar, não apenas na prosperidade de um negócio, mas na construção de um mundo melhor. Sofia, agora a matriarca de um legado que transcendia o financeiro, olhou para o horizonte. A jornada havia sido épica, repleta de reviravoltas, traições e triunfos. Ela havia começado como uma herdeira relutante, forçada a lutar por um império, e emergiu como uma líder global, uma guardiã da ética digital e uma arquiteta de um futuro mais justo. O Império Vashi não era mais apenas uma corporação. Era um farol de esperança, um testemunho do poder, da visão e da determinação de uma mulher que ousou sonhar grande e lutar por um propósito maior. 6 meses após a partida de Elias, Sofia encontrava-se em um momento de profunda reflexão. A morte de seu avô havia deixado um vazio, mas também uma sensação de completude. Ele havia testemunhado sua transformação completa, do abandono à redenção, da fragilidade à força. O luto, embora presente, era temperado pela gratidão por cada lição, cada conversa, cada olhar de aprovação que ele lhe havia dado. A Fundação Sofia Vashi continuava sua expansão imparável, tocando vidas em todos os continentes. A Corporação Vashi, sob sua supervisão estratégica no Conselho, mantinha-se como um pilar de inovação e ética. Sofia havia construído um equilíbrio delicado, mas poderoso entre esses dois mundos que, para ela, eram faces da mesma missão: construir um futuro onde o progresso e a humanidade caminhassem juntos. Foi em uma tarde tranquila, enquanto revisava relatórios em seu escritório na Fundação, que Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era de um advogado,
informando que Arthur havia solicitado uma reunião com ela. Após anos sem qualquer contato, após a queda espetacular e a prisão que se seguiu ao escândalo da sabotagem, Arthur queria vê-la. O advogado foi claro. Arthur havia cumprido sua pena. Estava tentando reconstruir sua vida em completo anonimato e a reunião seria apenas para encerrar um ciclo. Sofia hesitou. A ferida havia cicatrizado há muito tempo e Arthur era apenas uma memória distante. Um catalisador de sua transformação, mas não mais uma presença em sua vida. No entanto, algo dentro dela, talvez a curiosidade, talvez a necessidade de um fechamento definitivo, a fez aceitar. Ela marcou o encontro em um café discreto, longe dos olhares públicos. No dia marcado, Sofia chegou ao café com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma. Não havia nervosismo nem raiva, apenas uma calma profunda. Arthur já estava lá, sentado em um canto, e a diferença era chocante. O homem arrogante e ambicioso havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém marcado pelo tempo e pelas consequências de suas escolhas. Seus olhos, antes cheios de confiança fria, agora carregavam uma mistura de arrependimento e humildade. Sofia, ele começou, a voz hesitante. Obrigado por vir. Eu sei que não mereço nem um minuto do seu tempo. Sofia se sentou, observando-o com um olhar neutro. Você disse que queria encerrar um ciclo. Estou aqui para ouvir. Arthur respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para as palavras que precisava dizer. Passei anos na prisão, Sofia. Anos pensando em cada decisão que tomei, em cada palavra que disse. E a que mais me assombra é aquela tarde no apartamento quando te chamei de nada. Quando te descarquei como se você fosse um obstáculo. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Eu não sabia quem você realmente era. A herdeira, o império, tudo isso. Mas isso não importa. Mesmo se você fosse exatamente quem eu pensava que era, uma mulher simples, você nunca foi nada. Você era tudo. Você me sustentou, me amou, acreditou em mim quando nem eu acreditava. E eu te tratei como lixo por pura ganância e cegueira. Sofia ouviu em silêncio, sem interrompê-lo. As palavras de Arthur, embora tardias, eram verdadeiras. Ela podia ver a sinceridade na dor que ele carregava. Eu vi o que você construiu, Sofia, Arthur continuou. A corporação Vache, a fundação, o impacto global. Você não apenas provou que eu estava errado. Você provou que a verdadeira grandeza não está em acumular poder ou riqueza, mas em usar o que você tem para fazer a diferença. Eu perdi tudo por tentar destruir você, mas a maior perda foi ter te perdido em primeiro lugar. Não por quem você era financeiramente, mas por quem você sempre foi como pessoa. Ele baixou a cabeça, a voz quebrando. Eu não espero perdão. Eu não mereço, mas eu precisava que você soubesse que eu entendo agora. Eu cometi o maior erro da minha vida e tenho que viver com isso. Você merecia ser amada, respeitada e valorizada, e eu falhei em todos os aspectos. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Sofia olhou para o homem à sua frente e algo inesperado aconteceu. Ela não sentiu raiva, nem satisfação pela queda dele. Sentiu algo mais profundo, compaixão. Arthur havia perdido anos de sua vida, seu futuro. E mais importante, a chance de ser uma pessoa melhor quando ainda tinha tempo. Ele era, de certa forma, uma vítima de sua própria ambição desmedida. Arthur, Sofia disse, sua voz suave, mas firme. Você está certo. O que você fez foi terrível, e as consequências foram justas. Mas eu não guardo rancor. A dor que você me causou se transformou em força. Você, sem saber, me deu o maior presente. A oportunidade de descobrir quem eu realmente sou e do que sou capaz. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu te perdoo, Arthur. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz de não carregar esse peso. O perdão não apaga o que aconteceu, mas me liberta. E espero que você encontre uma forma de se reconstruir, de ser uma pessoa melhor. Não pelo sucesso ou pela riqueza, mas pela integridade e pela capacidade de valorizar o que realmente importa. Arthur, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas assentiu. Obrigado, Sofia. Isso significa mais do que você pode imaginar. Eu desejo de coração que sua jornada continue tão incrível quanto tem sido. Você merece tudo de bom. Sofia se levantou estendendo a mão. Arthur a apertou.
e naquele gesto simples ambos sentiram um fechamento. Ela saiu do café com uma leveza no peito, como se um peso que nem sabia que ainda carregava tivesse sido removido. O ciclo estava finalmente encerrado. Nos meses que se seguiram, Sofia continuou sua missão com uma energia renovada. Ela havia feito as pazes com seu passado, honrado o legado de seu avô e construído um futuro que era verdadeiramente seu. A Fundação Sofia Vashi lançou novas iniciativas, expandindo para áreas de saúde digital e sustentabilidade, sempre com o mesmo foco na ética e no impacto social. Em uma noite especial, durante a cerimônia anual da Fundação, Sofia foi homenageada com um prêmio internacional de liderança humanitária. Enquanto subia ao palco para receber a honraria, ela olhou para a plateia, repleta de rostos de pessoas cujas vidas ela havia tocado, de parceiros que compartilhavam sua visão e de sua equipe, que a apoiava incondicionalmente. "Este prêmio não é meu", Sofia começou, sua voz ecoando pelo salão. "Ele pertence a cada pessoa que acredita que a tecnologia pode ser uma força para o bem. Pertence aos avós que construíram impérios, aos que foram abandonados e encontraram forças para se levantar, e a todos que lutam por um mundo mais justo. Minha jornada me ensinou que o verdadeiro poder não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Não no que conquistamos sozinhos, mas no que construímos juntos." Enquanto os aplausos ecoavam, Sofia sentiu uma presença, quase como se Elias estivesse ali, ao seu lado, sorrindo com orgulho. Ela sabia que havia honrado seu legado de uma forma que transcendia os negócios. Havia provado que a grandeza não está em oprimir, mas em elevar. Não em acumular, mas em distribuir. Não em vencer sozinho, mas em construir pontes. Sofia Vashi, a mulher que um dia foi descartada como nada, havia se tornado tudo o que importava. Uma líder, uma visionária, uma guardiã da esperança. E enquanto olhava para o futuro, ela sabia que sua jornada estava apenas começando e que cada passo seria guiado pela mesma força que a havia trazido até ali. A coragem de ser verdadeiramente ela mesma. Fim da história. Que jornada incrível a de Sofia Vashi, não é mesmo? Desde a jovem herdeira que lutou para salvar o império de sua família, passando pela CEO visionária que o transformou, até a líder global que defendeu a ética digital e construiu um futuro mais justo para milhões. Lembram-se das batalhas corporativas, dos desafios de cibersegurança e da emocionante cúpula global de ética digital. Cada passo foi uma prova de sua resiliência e propósito. Se você se emocionou com a trajetória de Sofia, se inspirou em sua coragem e se encantou com essa narrativa envolvente, não deixe de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar seu apoio. Comente o que você mais gostou na jornada de Sofia e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se inspirar. E a aventura não para por aqui. À esquerda, você encontrará uma playlist recheada com outras histórias incríveis que vão prender sua atenção do começo ao fim. Venha conosco explorar mundos de imaginação e emoção.